que vem eu vou presencialmente na escola, a gente pode fazer uma atividade parecida. Isso mesmo. Então, agradeço pelo convite, tá? Eu acho que é uma honra falar para vocês. Eu gosto de falar de matemática para alunos de escola básica, né? E vejo que os alunos, em geral, são interessados mesmo, tá? Eu não conheço os alunos, então eu preparei alguns problemas, algumas coisas que eu quero discutir. Inclusive, algumas coisas a gente já conversou aqui antes, já teve um aluno aí, o Vitor, já interagiu comigo, e Eu. teve um outro Bittencourt, eu acho que o sobrenome, né? Também acho que falou alguma coisa. Eu mesmo. Então, Matheus, Bom, então, assim, ó, a ideia é a seguinte, eu vou passar aqui, fiz um PowerPoint, eu tenho algumas coisas que, de repente, eu vou também acessar a internet, né? Então, falar algumas coisas que eu acho interessantes de matemática, né? Porque deixa eu ver uma coisa aqui, só um momento. Tá. Então, eu vou começar aqui compartilhando tela, né? Deixa eu ver. Só que já avançou aqui, vou ter que recuar um pouquinho. Tá. Bom, então, assim, ó, o objetivo da minha fala então, e vocês podem me interromper a qualquer momento, né? Dúvidas, eu acho que é bem legal a gente poder interagir, né? Então, falar um pouquinho sobre matemática, né? A matemática que eu vejo assim na escola, muitas vezes ela é uma matemática muito de fazer conta, de resolver equações, né? De montar uma equação com x, descobrir o valor de x, essas coisas assim. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, né? Porque a matemática ela é muito mais do que isso, né? Isso é uma parte da matemática, né? A matemática é raciocínio lógico, a matemática é reconhecimento de padrões, né? Então, e uma coisa interessante é o seguinte, tudo que se cria na matemática vale para sempre, né? Então, isso que é uma coisa interessante. Então, coisas que, sei lá, teorema de Pitágoras vai valer sempre, né? Então, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, a matemática é uma coisa que, depois que está construída, ela está bem sólida e vale para sempre, tá? Então, eu vou começar aqui com alguns probleminhas que eu gosto, tá? E muitas coisas vocês vão ter que interagir comigo também. Tá? Deixa eu só ver. Giovana, a ideia é depois, de repente, fazer alguma conversa um pouco mais geral sobre universidade, alguma coisa também, mas isso a gente pode deixar para o final. Daí, pode deixar para o final. Tá. Então, aqui eu tenho um primeiro problema. Tá? Então, eu tenho uma cesta, né, com 5 maçãs, tá? E eu tenho na minha frente, eu gosto de fazer isso ao vivo, né? Fica mais legal de fazer isso, né? Uma cesta com 5 maçãs e eu quero dividir essas 5 maçãs, eu quero dar uma maçã para cada uma de 5 meninas, mas vai ficar uma maçã na cesta, né? Então, como é que eu posso resolver esse problema? Tá? Quando eu vi esse problema, eu fiquei assim, eu tinha terminado a aula de noite, eu vi esse problema e fui para casa dirigindo, imagina, tentando resolver o problema, né? Quando eu cheguei no portão de saída da Unicinos, eu já tinha a solução. Mas... Então, assim, ó, vamos ver se alguém consegue me ajudar aí, tá? Olha, posso falar aqui? Claro. Olha, eu tava pensando, não sei se pode, mas tipo, tu tem 5 maçãs numa cesta, certo? Sim. E tem 5 pessoas. Sim. Tu tira 4 maçãs numa cesta, tu tira 4 maçãs da cesta, dá para 4 pessoas e depois tu dá a cesta com a maçã para quinta. Parabéns! Obrigado. Vejam só, né? Realmente, nunca alguém resolveu isso tão rápido, né, nas minhas... O pessoal entendeu aí? Então, vejam, se você olhar o problema num primeiro momento, ele parece um problema impossível, né? Mas vejam que depois, quando dá a solução, né, a gente fica até meio sem jeito, né? Fica, poxa, mas era tão óbvio, né? E a matemática é muito isso. A matemática, acho que você já deve ter reparado muito isso. A professora Giovana dá um problema, vocês não têm a mínima ideia de fazer. Quando ela faz, diz, mas era isso só que era para fazer? Era só isso, né? Então, eu acho esse problema aqui muito bacana, e é um problema que dá para, inclusive, trabalhar com criança, né? Então, acho que... Porque envolve raciocínio, né?
Então, e a solução é meio, sei lá, parece meio ingênua, boba, mas eu acho muito bacana esse problema. Vamos a um outro problema de lógica aqui, então. Acho que não preciso ler, né? Vocês estão enxergando aqui, né? Tá claro? Então, vejam, tem 3 placas, né? Uma placa diz o caminho correto, a placa 1 diz o caminho correto é este, a placa 2 diz esse não é o caminho, e a 3 diz o caminho certo não é o 1. A gente sabe que só uma placa diz a verdade. Então a pergunta é qual é a placa que diz a verdade e qual é o caminho que ela deve tomar. O caminho 2 é o certo, porque... Ai, não sei. Por um momento eu achei que eu tinha alguma lógica, mas agora eu acho que não. Tipo, eu acho que é o 3, porque nenhuma placa diz que o 3 é errado. Foi o que eu pensei também. Tipo, Mas nenhuma placa daí, diz se que o o 3 é errado. 3, se o 3 estiver certo, o 2 também tá certo, porque daí tá dizendo que este não é o caminho. E só Não, tem mas uma o 3 tá certa. falando toque, não é o 1. Tipo, nenhuma placa fala que o 3 tá errado. Tipo, a 2 fala que o 2 não é o caminho. Aí a primeira fala que é certo, só que o 3 fala que a primeira tá errada. Então, tipo, mas nenhuma fala que a terceira tá errada, entendeu? Assim, ó, eu acho que não é o 3, porque o 3, a placa certa tá dizendo que o caminho certo não é o 1. E aí a 2 estaria errada, porque a 2 disse que a 2 não é o caminho, né? Se fosse o caminho 1, então a 2 também estaria errada, porque fala que não é o caminho. Se fosse o 3, aí estaria certo. Todas as placas são certas e o caminho certo é 1. Deu. Mas quando a placa 2 fala Olha só. este não é o caminho, ele não está se referindo ao próprio caminho? Sim, então não é a Sim, 2. Sim. Sim. Não, mas ela pode estar Por mentindo. mim pode ser a 1 ou a 3. Olha só. Pra mim, eu acho que seria Acho que é 3. 3. Vamos olhar para a placa. Tem uma coisa que vocês acham que não estão se dando conta. Só uma placa diz a verdade, né? Então, tem 2 placas que estão mentindo aí. Ah, tá. Entendi. É o 2, então. Eu acho que o caminho certo é o 2, porque é o único que não disse se ele é certo ou se ele é errado. Não, é que na verdade ele tá perguntando qual placa que tá falando a verdade. Então, se o caminho 2 tá falando que ele mesmo é o errado, então a resposta é a 2. Tipo assim, ele não tá perguntando qual que é o caminho certo, ele tá perguntando qual placa tá falando a verdade, E aí entendeu? depois, qual é o caminho certo, né? Tem 2 perguntas. Vamos tentar organizar aqui. Vou tentar colocar o meu Eu acho raciocínio. que o caminho certo é o 3 e a placa que diz a verdade é a 2. Eu também acho. Acho. Tá. Eu Então, também vamos lá. acho. Concordo. Vamos olhar para a placa do caminho 1. O caminho correto é este. Digamos que essa placa diz a verdade. Se essa placa está dizendo a verdade, a placa 2 também estaria dizendo a verdade. Vocês concordam? Se a placa 1 for verdadeira, a 2 também é verdadeira, porque a 1 diz que o caminho é 1, e a 2 diz que 2 não é o caminho.
Então, se a placa 1 for verdadeira, a 2 também é verdadeira. Então, não pode. Então, a placa 1 tá mentindo, né? Concordam? Sim, até aí sim. Então, a placa 1 está mentindo. Ou seja, o caminho 1 não é o correto. Mas é isso justamente que diz a placa 3. Que o caminho 1 não é o correto. Então, a placa 3 é a que diz a verdade. E, portanto, a placa 3, então, é a única que diz a verdade, e a placa 2 está mentindo. Ou seja, a placa 2 é o caminho correto. Misericórdia. Não entendi mais nada. Ela que ele tá mentindo. Entendi tudo, entendi. A gente pode fazer o seguinte, eu vou passar esse material depois para a Giovana, ela passa para vocês, vocês podem pensar mais um pouquinho. Mas faz sentido, porque tem que ter uma falando a verdade. Só uma diz a verdade, né? Exatamente. Somente uma, né? Aí que está a grande questão. E se a placa 1 estiver dizendo a verdade, a 2 também está correta. Então, a 1 não pode estar dizendo a verdade. E isso implica que a 3 é verdadeira. Porque o contrário de ser o caminho correto é não ser o caminho correto. Mas tudo bem, vamos adiante, depois, de repente, vocês podem dar uma... Opa. Depois eu te explico, Vitória. Deixa eu ver uma coisa agora, eu quero fazer uma coisa aqui. Tá. Vocês estão vendo aqui um site da internet aqui? Não. Tem que entrar. Não está aparecendo. Não. Acho que eu tenho que compartilhar a tela. Tem que compartilhar. O Natan. Agora sim. Bom, assim, ó, isso aqui envolve probabilidade, né? Esse é um problema chamado problema de Monty Hall, né? E tinha um programa, né, de auditório nos Estados Unidos, tá? Que as pessoas iam se confrontando, né? Como tem por aqui também, né? E era um programa de perguntas. E lá no final, alguém que ganhava, né? Que passava por todas as etapas, ele ia para ganhar o prêmio, né? Então ele se deparava com 3 portas. Então, ele também é conhecido o problema dos 2 bodes. Então, atrás de uma porta tem um carro, atrás de uma outra porta tem um bode, e atrás de uma outra porta tem um bode. Ou seja, tem 2 bodes e um carro aí escondidos. Tá? E o apresentador, ele pede para a pessoa escolher uma porta. Tá? Alguém quer jogar isso aqui? Alguém quer ganhar o carro? Vamos ver. Porta 3, eu vou, pode falar. Tá, quem vai jogar aí? Vai tu, Bitem. Quem é? Pode ir, vai. Tá. Pode ir. Matheus, escolhe uma porta. Eu vou escolher a 1. Assim, ó. O Matheus escolheu a porta 1, tá? Nesse momento, o apresentador ele sabe onde é que está o prêmio, tá? Isso é importante. Ele vai sempre abrir uma outra porta, né? Matheus escolheu a 1, vou clicar aqui na 1. Opa, não. Vamos, Biteco. Ganhei meu carro. Vamos de novo. Vamos de novo. Vai. Escolhe uma porta. É que eu cliquei 2 vezes. Era 1 de novo. Tá. No momento que tu escolhe a porta 1, como o apresentador sabe onde é que está o carro, ele sempre vai te abrir uma outra porta, a 2 ou a 3, e vai te mostrar um bode. Tá? Tá? Ele sempre vai te mostrar um bode numa outra porta. E agora ele vai fazer a pergunta, tu quer permanecer na porta 1 ou tu quer trocar para a porta 3? Agora tu vai ter que escolher. Se tu ficar na 1, o prêmio é o que está na 1. Se tu for para 3, o prêmio é o que está na 3. Vou trocar para 3. Ganhou o bode, né?
E aí a grande discussão, eu acho que isso aí talvez até vocês podem... Ah, mas eu ganhei um carro e um bode, tá bom. Vamos carnear o bode. Alguém quer jogar aí, só para fazer de novo? Vai, eu jogo, Eu eu quero, jogo, eu jogo. Amanda não, eu jogo. Tá, vai. Deixa a Amanda jogar. Fala, Amanda. Eu quero 2, meu número da sorte. Tá, então assim, ó, eu vou clicar e abrir ele vai te mostrar um bode na 1 ou na 3. E agora assim, ó, agora a pergunta é, tu quer trocar ou tu quer permanecer na 2? Eu permaneço na 2. Droga. Assim, ó, a grande pergunta é, né, e isso gera muita discussão na probabilidade, né? O que é... Será que tem alguma estratégia que... Claro, estratégia para ganhar o carro não existe, né? Qual é o risco de... Sempre tem alguma probabilidade de não ganhar. Mas será que tem alguma estratégia que é boa? Será que é melhor trocar ou tanto faz? Né? Por exemplo, eu vou escolher aqui a porta 2 de novo, ele mostra um bode na 3. Aí eu tenho a opção de trocar ou ficar. Eu troco. Será que nesse momento, né? Vamos jogar de novo aqui. Vou escolher a porta 3. Mas também sempre é 1. Não, ó, escolhi a 3. Não, nesse programinha assim sempre vai ser 1, né? Mas... Não, mudou. É porque ele escolheu 1. Olha só, escolhi 3 agora. Escolhi a porta 3, ele abriu a 1. Tá? A pergunta é, tá? Nesse momento, é vantagem eu trocar para 2 ou tanto faz ficar na 2 ou na 3? Acho que é vantagem trocar. Por quê? Porque se tu te mantém sempre numa, a tua chance sempre vai ser só naquela uma, entendeu? Daí se tu troca, não sei, na minha cabeça faz sentido, tipo, não se tu troca, vai ficar tipo 2 para 3 e não 1 para 3. É que no início ali, no início tinha uma probabilidade de 1/3. Aí quando ele mostra um bode, tu vai ter só 2 portas, a probabilidade vai ser meio daí. Mudou a probabilidade, não é? Exatamente essa discussão que está acontecendo aí é a discussão que acontece. Tá? E assim, ó, grandes matemáticos foram enganados por esse problema. Tá? E assim, ó, e se algum de vocês não se convencer do que eu vou falar, eu não vou ficar, eu vou entender perfeitamente. Mas justamente o que a Maria Clara falou, que o Matheus falou, são os raciocínios que acontecem. Tá? A Maria Clara diz que no momento que apresenta uma porta, sobram 2, então 50% para cada lado. Tá? O Matheus já pensou um pouco diferente. Assim, ó, o raciocínio que vocês têm que pensar é o seguinte, tá? Digamos que eu escolho a porta 2, tá? Eu vou montar uma estratégia, tá? Vou montar uma estratégia para vocês. Eu vou escolher a porta 2, porque é a porta da sorte, né? Alguém falou, Amanda, acho que foi a porta o número da sorte, a 2, né? Sim. Vou escolher a porta 2, mas quando for dada a opção de troca, eu vou trocar. Tá certo? Em algum momento ele vai me dar a opção de troca. Então, em que situação eu me dou mal seguindo essa estratégia? Me dou mal se o carro estiver na porta 2. A probabilidade do carro estar na porta 2 é 1/3. Então, no momento que eu escolho uma porta 2, digamos assim, e já adoto como estratégia que eu vou trocar de porta, se o carro estiver na 1 ou na 3, eu ganho. Se o carro estiver na 2, eu perco. Então, o melhor aqui é sempre trocar. Ó, vou na 2. Troco. Ganhei, né? Poderia ter perdido, né? Não é tão... Posso falar? Acho que eu tenho uma ideia aqui. Fala. Eu acho que é vantagem sempre tu trocar. Porque no início, antes dele revelar onde está um dos bodes, tua chance de acertar é 1/3. Quando tu escolhe uma das 3, tua chance é de 1/3, 33%. Sim. Daí, quando ele abre a porta, vira 1/2, mas isso não muda, porque tu já escolheu a tua porta quando valia 1/3. Daí ele te dá a opção de troca. É vantajoso trocar, porque se tu manter a escolha, tua chance é 1/3. Se tu trocar, tua chance vira 1/2. Na verdade, assim, ó, isso aí é uma coisa que dá muita discussão, né? Inclusive, tem um artigo numa revista que diz assim, como enganar pessoas e perder amigos, né? Porque é uma coisa que gera discussão, ninguém consegue convencer ninguém, é quase que nem gremista querendo convencer Colorado a virar gremista, e o contrário, né? Não adianta começar essa discussão,
né? E, então, realmente é um problema que, de repente, vocês até podem discutir ele com maior profundidade, mas uma maneira, às vezes, de convencer a pessoa é pensar assim, ó, 1.000 portas, 999 bodes e um carro. Escolhe uma porta e o cara vai lá e abre 998 portas mostrando bodes. Aí você vai trocar? Então, aí a pessoa já fica um pouco desconfiada, né? Quer dizer, será que em 1.000 portas justamente escolhi a porta do carro, né? Então, mas é um problema que para pensar também. Eu acho que a gente, nosso tempo aqui é finito, então eu acho que algumas coisas a gente pode deixar para pensar. Mas vocês estão interagindo bem, acho que está legal. Eu acho que isso vai depender da intenção do apresentador. Por exemplo, tá, eu escolhi uma porta, eu posso ter acertado ou não. Aí ele vai lá, abre outra, daí é 50% de chance de eu ter acertado, 50% de chance de eu ter errado. Se for seguir por esse raciocínio aí, então quando ele me der as duas opções, eu sempre vou trocar. Aí, vamos supor que todo mundo pensa assim, então o apresentador sabendo, isso vai depender de se ele quer que tu ganhe o carro ou não. É que assim, ó, digamos que se eu escolher a porta 1, o que acontece? Se tiver o carro lá, ele pode abrir tanto a 2 como a 3. Ele sabe onde está o carro, ele sempre vai mostrar um bode, ele nunca vai mostrar o carro. Então, se eu escolher a porta 1 e o carro estiver na 2, ele vai ter que abrir a 3. Se o carro estiver na 3, ele vai ter que mostrar o bode da 2. Agora, se tiver bode na 2 e na 3, aí ele pode abrir qualquer uma. Né? Ó, por exemplo, eu escolhi a 1, vou trocar. Ó. Por coincidência aqui, quase na maioria das vezes, trocar ficou favorável. Né? Mas, bom, eu entendo quem de repente tem alguma outra visão desse problema. É um problema de probabilidade, né? E isso gera muita discussão mesmo. Tá? De repente vocês podem discutir isso mais adiante, mas não vão brigar por causa disso, tá? Não vale a pena. Muitos matemáticos já se debateram, é um probleminha simples, né? Mas e esse programa de auditório aconteceu mesmo, né? Esse era um programa de auditório que tinha nos Estados Unidos mesmo. Nós discutimos isso ano passado. Eu não, acho que não foi com você, foi com o terceiro ano que eu discuti esse problema ano passado. Deu bastante polêmica. Não, esse problema, por isso, né, tem um artigo que diz como enganar pessoas e perder amigos, né? Porque tu começa a discutir, a pessoa não consegue, fica difícil convencer o outro, né? Então, bom, gera muita polêmica. Então vamos adiante aqui. Tá. Foi? Tá. Vou fazer uma outra coisa agora aqui. Compartilhar a tela. Não sei se vocês conhecem esses cartões aqui. Ver como é que a gente pode fazer eles. Eu tenho aqui 6 cartelas com números. Tá? E eu preciso de um voluntário aí. Vai tu agora, Nick. Bora, vamos o Tourette aqui. Tá. Eu não sei se vocês estão enxergando todas as cartelas. Vou diminuir um pouco aqui. Dá para enxergar? Dá, tá sereno. Tá. Não, jogar bingo. Bom, Nicolas, tu deve escolher um número de 0 a 63. Aliás, desculpa. De 1 a 64. 27. Tá, vamos de novo. Nicolas, pensa um número de 1 a 64. Tá. Opa. Pensei. Viu? É que eu me expressei mal. Pensar, né? Não é para falar, né? Pensou o número de 1 a 64. Bom, então tá. Ele tá nessa cartela aqui? Não. Tá nessa aqui? Não. Tá nessa aqui? Não. Nessa? Sim. Nessa?
Não. Nessa? Também? Não. 8? Não. Vamos de novo. Ele tá nessa primeira cartela aqui? Não, não tá aí. Aqui? Não. Aqui? Também não. Aqui? Aí, tá nessa aí. E nessa aí? Pera aí. Ah, que tem mais de um. Ah, tá nessa aí também. E tá nessa aqui? Ah, pera que eu tô tentando ver os números. Não, não, essa não. 24? Também não. Que número tu pensou? Nicolas quebrou a matemática. Nicolas quebrou a matemática. Tá, pera, vou te dizer onde é que tá. Tá na segunda de cima, na segunda do meio e na terceira da esquerda. Tá, 26 então. Não, é 27. Mas o 27 tá O na primeira 27 tá também. na primeira, Nicolas. Te Ah, que perdeu? não dá pra ver, eu tô Tá no na telefone. primeira, na segunda. Ah, ele tá enxergando mal. Não, ele tá enxergando mal. Ele tá Tem enxergando... como dar zoom, Nicolas? Tá, Eu tô vou no dar- telefone, eu não Tá, eu vou consigo dar dar um... zoom. Tá, eu vou... E agora? Melhorou? Tá, agora foi. Agora eu acho que eu não me perco. Tá, depois eu vou rolar aqui, tá? Então Ah, pensa tá um bom. outro número aí. Tá, pensei, foi. De 1 a 64. Tá nessa aqui? Certo. Sim, Tá aqui? sim, Tá aqui? também. Também. Não, nas duas últimas não tá. É 15, né? Aí tu é brabo. É o 15, é o 15. É. Mais alguém quer fazer? Achei que o Nicolas tinha quebrado toda a Eu matemática. quero. Camille, vai. Tá, De 1 já a 60 pensei. De 1 a 64. Tá nessa cartela aqui? Sim, Tá aqui? sim, Nessa aqui? sim, Nessa? não, Aqui? não, E aqui? também não. 7? Isso. Tá bom. Alguém conhecia isso aqui? Ah, mano, tu criou isso aí, só pode. Não, já Eu fizeram conheço. esse jogo comigo, Conheço. mas não sei como é que é a regra. Assim, ó. Giovana, eu entrego o jogo ou não? Não, não entrei. Sim, entrega sim. Tá, não, assim, ó. Eu vou falar para vocês, acho que não tem problema nenhum. Tá? A mágica é muito fácil. Eu tenho até eu criei um outro tipo de cartão que tem a ver com a sequência Fibonacci, mas eu não vou mostrar esse problema hoje. Até posso, de repente, passar para vocês. Alô? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Esse aqui, ó, cartões binários, né? Então, isso aqui tem a ver com o sistema binário de numeração, né? Então, se vocês forem ver aqui, a primeira cartela só tem números ímpares, né? Tá? A mágica é bem simples, né? Se vocês forem ver aqui, ó, essa cartela aqui começa com 1, essa começa com 2, com 4, com 8, 16 e 32. E esses são os caras que interessam, tá? Então, o truque é o seguinte, vamos pensar que eu vou pensar o número, digamos, 43, tá? Então, por exemplo, tá nessa cartela aqui? Sim, 43 tá. Então, 1. Tá nessa aqui? Tá. Então, 1 mais 2, 3. Ou seja, se disser sim, eu vou somando essa potência de 2. Tá nessa cartela aqui? Não, então esquece. Tá nessa cartela aqui? Sim, 8. 1 mais 2 mais 8 deu 11. Tá nessa cartela aqui, o 43? Não. Tá nessa cartela aqui? Sim, 32. 11 mais 32, 43. Nossa, entendi. Massa. Nossa. É que assim, ó, todo número, e é fácil construir essas cartelas, né? Todo número é
é soma de potências de 2, distintas, né? Então, por exemplo, e aí por isso que essas cartelas funcionam, porque elas têm por trás, na verdade, o sistema binário. Tá? Então, bom, acho que vocês entenderam a lógica, de repente podem estudar isso com um pouco mais de calma depois também, para talvez entender, né? Fazer um bolão, que isso aí é apostar com os amigos e ficar rico com isso. Tá bom. Entenderam como é que funciona? Depois eu posso passar para a Giovana, ela pode passar, vocês podem fazer essas brincadeiras com os amigos aí. Tá? Então, isso aqui tem a ver com o sistema binário de numeração, né? Porque, e isso é uma coisa importante em computação também, né? Por exemplo, a gente usa, né? A gente está habituado a usar o sistema decimal, a gente usa 10 algarismos, né? 0, 1 até 9, né? Um computador não tem como, o computador é mais fácil você ter 2 algarismos apenas, zeros e uns, luz apagada e luz acesa, uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, sempre que vocês, por exemplo, se vocês pegam uma calculadora, vocês fazem uma conta, vocês colocam uma conta no sistema decimal, a calculadora converte para o binário, faz a conta no binário e depois devolve para você no decimal. Então, tem muita matemática por trás dessas coisas dessas tecnologias que a gente usa. Tá? Então, agora eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês. Quantas pessoas temos aí em 30? Umas 30 pessoas. A pergunta que eu vou fazer, vocês não precisam ler, tem aqui uma brincadeira que eu faço, né? Você está assistindo uma partida de futebol e aí o cara, olha a pergunta que o cara vai fazer, né? Qual é a probabilidade de que pelo menos 2 dos 22 jogadores façam aniversário no mesmo dia e mês? Acho que ninguém nunca pensou numa coisa dessa quando estava dando um jogo de futebol, mas tudo bem. A pergunta é a seguinte, tá? Nós temos aqui 30 pessoas, Giovana, é isso? Deixa eu dar uma olhada. Tem 46. 46 pessoas. 46, tem bastante gente. Ok. O que vocês acham? Por exemplo, nessas 46 pessoas, será que tem 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia e mês? Aí vocês podem opinar aí. Vocês acham que a probabilidade é baixa ou é alta? Eu acho que é baixa a probabilidade. Eu acho que é baixa também. A probabilidade é baixa. Tem que ver se os gêmeos estão aqui. Se tiver alta. Eu tava indo ver isso. Não, se tiver os gêmeos, a gente pode tirar os gêmeos da brincadeira. Tá? Nada contra os gêmeos, mas é claro que se tiver os gêmeos, aí a brincadeira fica sem graça. Né? Só eu tô, meu gêmeo não tá. Tá. Não, mas isso já aconteceu outras vezes, né? Já aconteceu uma palestra numa escola, eu fui lá, daí será que tem? Daí todo mundo ficou rindo, né? E tinha gêmeos, né? Claro que daí ficou meio assim. Professor, oi. Aqui a gente tem, só que tipo, a pessoa não tá presente, ela é da nossa turma. Se ela tivesse na aula, a gente teria. Então não tem. Tá falando da chamada? Não, mas peraí, vamos fazer com os presentes. Tá? Ainda aí não me complica também. Alguém já respondeu ali, né? Ali, ó, já respondeu. Murilo, eu e a Rafa. Tá, então vamos fazer o seguinte. Se tiver gêmeos, a gente tira, e a gente tira ainda o Murilo e a Rafa. Tá? Não, porque vamos tentar fazer com os demais, então. Tá? O Murilo quebrou ali. Não, Murilo. Vá pro Murilo. Tá. Não, mas vejam que a resposta é sim, tem, né? Tem o Murilo e a Rafa, né? Então já vimos. Mas vamos tentar fazer sem o Murilo e a Rafa, então. Vamos ver se a gente consegue ainda. Tá? Então, vocês vão ter que, eu acho que digitar aqui no chat fica melhor. Vamos botar janeiro. Digitem aí, quem entende janeiro. Sei lá, se tiver janeiro, bota lá 5, alguma coisa. Quem é que tem aniversário em janeiro? Se faz aniversário em janeiro, bota o número no chat. Vou botar aqui janeiro. Eu, 5. Janeiro. Só um tem aniversário em janeiro? 2. 2.
Quem mais? Pode falar, de repente, também. Acho que é só isso. Tá, então fevereiro. (26, 24). Fechou fevereiro? 20. 25, olha lá, tá. Fechou fevereiro? Então vamos para março. Assim, ó, eu aposto que tem, tá? Mesmo tirando... Tá, abril. 15, 16, 17, 30. Fechou? Ó, 15 de abril. Manu e Nicolas. Acabou a brincadeira. A dupla tem história. Viram? Então, assim, ó, eu vou aqui compartilhar a tela. Tá? Esse é um problema que envolve probabilidade, né? E aqui, tentar... Não sei se vocês estão enxergando aqui a tabela. Vou tentar ampliar ela. Sim. Assim, ó, esse é um problema que envolve probabilidade e que meio que engana a gente, né? Por exemplo, se você tiver 23 pessoas, a chance de ter 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês já é um pouquinho mais de 50%. Então, já é mais, se você tem 23 pessoas, já é um pouco mais provável que haja 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês. 30 pessoas, isso passa a 71%, mais ou menos. Então, vejam, a gente está com 40 pessoas, mais ou menos 40 e poucas, então a chance é realmente alta de ter 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês. Vejam que a gente parou no mês de abril, né? A gente poderia ter ido adiante, maio, junho, julho, né? Então, por exemplo, eu tenho 20 de setembro, não sei se alguém tem 20 de setembro aniversário aí. Mas, claro, se escolher uma data específica, daí já vai ser mais difícil, né? Então, esse é um tipo de problema, né, que a nossa intuição engana a gente, né? Porque você vai imaginar 365 dias. Você pega 30 pessoas, vai ter 2 pessoas que vão ter aniversário no mesmo dia e mês, parece muito improvável isso, né? Mas vejam que a chance é relativamente grande. E isso é bom, muitas vezes, a gente ter esse tipo de informação, né? Porque senão, às vezes, a pessoa acha que acontecem coisas misteriosas, não sei o quê. De repente, você tem um grupo familiar que se reúne no Natal, alguma coisa assim, tios, primos, sei lá, 30 pessoas, tem 2 que fazem aniversário no mesmo dia e mês. Isso aí é uma coisa do outro mundo, é uma coisa muito provável, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer esse tipo de problema. Mas, realmente, a intuição aqui engana a gente. Agora eu vou colocar aqui um problema para vocês. Estão vendo o problema? Estamos vendo. Sim. Sim. Estamos vendo. Vejam, eu tive que usar Porto Alegre, né? Gravataí, provavelmente eu não posso fazer essa afirmação. Não tem nada contra Gravataí, mas vocês já vão entender por que Gravataí talvez eu não possa fazer essa afirmação. E é uma afirmação verdadeira. Tá falando de careca? Assim, ó, eu tinha uma... Esse problema eu enunciava com homens, né? Aí tinha sempre engraçadinha que falava dos carecas, né? Aí eu troquei homens por mulheres. Mulher careca já acho que é um pouco mais difícil. Mas tudo bem. Vale a brincadeira de careca também, mas pode ser que não tenha nenhum careca, completamente careca, né? Eu tenho uns 32 cabelos na cabeça ainda, então não é careca, né? Mas vejam que coisa engraçada isso aí, né? Não acham esse problema meio engraçado? Como é que a gente prova isso matematicamente? Porque, vejam,
se eu pegar uma pessoa, né, a menos que seja um cebolinha, né, como é que eu vou contar a quantidade de cabelos na cabeça dessa pessoa? Tem Acho como. que não tem como, né? Mas então como é que eu vou provar um negócio desse? Se eu não tenho nem como fisicamente, né? Quer dizer, e aí eu estou dizendo que tem 3 pessoas tem a mesma quantidade. Se eu não consigo nem contar de uma, como é que eu vou saber que tem 3? Faz pela área, pega 1 centímetro quadrado da cabeça da pessoa, vê quantos cabelos tem e mede a cabeça inteira e calcula. Sim. Isso da área é para, de repente, você ter uma estimativa de quantos cabelos uma pessoa pode ter, né? Vai ter uma estimativa, vai já alguma coisa. Vocês querem saber por que isso aí é verdadeiro? Sim. Sim. Bom, aqui deu um problema. Deixa eu tirar um negócio aqui. Ficou uma coisa meio encoberta. Mas assim, observações científicas, isso que você falou, né? Você pode estimar que uma pessoa tem no máximo 500 mil fios de cabelos na cabeça. Né? Então, uma pessoa pode ter 0, completamente careca, 1, 2, até 500 mil. Tá? E aí a gente pode excluir os carecas dessa brincadeira. Né? Em Porto Alegre tem mais de 1 milhão de pessoas, não carecas. Né? Então, ali eu já coloquei pombos, né? Mas eu vou falar dos pombos em seguida. Então, claro, se você tem mais de 1 milhão de pessoas, 3 pessoas vão ter que ter a mesma quantidade de fio de cabelos. Né? Porque assim, você tem os números 1, 2 até 500 mil, e aí você vai associar cada pessoa à quantidade de fios de cabelo. Então você vai ter que ter pelo menos 3 pessoas que vão estar associadas ao mesmo número, né? E isso tem a ver com um problema chamado princípio da casa dos pombos. Tá? Se você coloca n mais 1 pombos em n casas, então em alguma casa vai ter que ter pelo menos 2 ou mais pombos. Tá? Esse é um princípio matemático meio bobinho, assim, mas você resolve problemas bastante sofisticados com ele. Tá? É o princípio da casa dos pombos. Tá? Então, em Porto Alegre tem pelo menos 2 mulheres com a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Em Porto Alegre tem mais de 500 mil mulheres. Né? Então, se você associar cada mulher à quantidade de fios de cabelos na cabeça, né, de 1 a 500 mil, né, você vai ter 2 mulheres que estão, né, elas estão associadas à mesma quantidade. Né? E isso tem a ver com os pombos. Né? O pessoal, então, se você tem N casas e N mais 1 pombos, esses pombos vão habitar essas casas e em alguma casa vai ter que ter 2 ou mais pombos. Então, esse é um princípio matemático bem interessante, o princípio da casa dos pombos, e se resolve problemas bem interessantes. Tá, eu vou colocar aqui mais um problema. Eu vou voltar para os aniversários logo, vou mostrar um simulador para vocês aqui também. Tá? Esse aqui é um problema matemático importante, tá? Que deu origem a uma coisa chamada teoria dos grafos. Né? Grafos é uma coisa um pouco, num certo sentido, tem coisas que são um pouco abstratas, mas é uma área extremamente importante para um monte de coisa, na computação, na engenharia. Então, tinha esse problema aqui, era o rio Pregel, que ficava na Prússia, né? Então, aqui esse desenho não é dos mais bonitos, mas você tem o rio aqui, certo? Você tem uma margem aqui acima, uma margem abaixo, e você tem aqui 2 ilhas, tá certo? E aqui você tem 7 pontes, é o problema das 7 pontes de Königsberg. Né? Então você tem uma ponte aqui que liga essa margem com a ilha, você tem uma outra ponte que liga ilha com uma margem de baixo, você tem uma ponte que liga as 2 ilhas, e você tem aqui 2 pontes que ligam essa margem com essa ilha, e depois outras 2 com essa ilha com a margem de baixo. Tudo bem? Estão enxergando aqui? Sim. 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 Tá, qual é o problema? Tá? Qual é o problema que o pessoal queria resolver na época? Tá? Era uma brincadeira, né? Só que vejam que uma brincadeira deu origem a uma área importante da matemática que hoje tem aplicações absurdas, né? Teoria de grafos, com certeza, tudo que vocês fazem, por exemplo, quando vocês vão no Google, coisa e tal, tem teoria de grafos, tem essas coisas por trás. Então, o problema é o seguinte, eu quero fazer um passeio, eu quero fazer uma caminhada, uma corrida, seja lá o que for, passando por essas 7 pontes.
sem passar 2 vezes pela mesma ponte. Será que isso é possível? Claro, aqui de novo. Aqui de novo, né? Teria que a pessoa começar a brincar, tentar fazer, né? Vocês podem sair de qualquer lugar, pode sair da margem de cima, da margem de baixo, de uma ilha, tanto faz. Você tem que, eu quero um circuito, né? Tipo, eu quero fazer uma corrida aqui que passe por todas as pontes, sem passar 2 vezes pela mesma ponte. Não pode passar 2 vezes pela mesma. Tem que passar por todas sem passar 2 vezes pela mesma. Alguém conseguiu, não? Eu não consegui. Esse é um tipo de problema matemático interessante também, né? Que são os problemas impossíveis, né? Então, de fato, né, esse problema é impossível de você resolver, tá? E quem deu a solução na época foi o Euler, né? E aí deu origem, por isso chamam de grafos eulerianos, né? Vem de Euler, né? Olha só, vejam, essa margem de baixo tem 3 pontes que dão acesso a ela. A margem de cima também 3 pontes. Essa ilha aqui tem 3 pontes. E essa ilha aqui tem 5 pontes, né? Não sei se vocês estão enxergando meu cursor aqui. Sim. Tá. Então, olha só, eu vou pensar na margem de baixo. Eu afirmo que a margem de baixo, ou ela é, se o circuito for possível, ou ela é ponto de partida, ou ela é ponto de chegada. Tá? Vamos supor que ela não é ponto de partida, e aí eu vou provar que ela vai ter que ser ponto de chegada, a margem de baixo. Se ela não é ponto de partida, em algum momento eu vou chegar nela por uma ponte. Eu vou sair por uma outra, e quando eu voltar eu não posso mais sair, né? Porque eu chego numa, saio por uma e volto pela terceira. Então, essa margem de baixo, se ela não for ponto de partida, ela vai ter que ser ponto de chegada. Porque tem 3 pontos que dão acesso a ela. Bom, mas o mesmo argumento vale para a margem acima. E o mesmo argumento vale, por exemplo, para a ilha da direita e até a ilha da esquerda, né? Então, você tem 4 pontos, né? E todos eles, se não for ponto de partida, vai ter que ser ponto de chegada. Então, é impossível fazer esse caminho. Tá? E aí o Euler criou uma coisa, né, que se usa em teoria de grafos, né, que são os chamados vértices e arestas. Né? Brincar com grafos é basicamente isso. Você tem pontos e arestas ligando esses pontos. Isso é teoria de grafos, né, grosso modo. Parece uma brincadeira, mas é uma coisa bastante importante isso. Então, aqui, por exemplo, alguém pode dizer, tá, mas para que serve isso? Né? Porque isso é uma coisa que também muitas pessoas podem se perguntar, mas para que a pessoa vai estudar esse tipo de coisa? Né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma aplicação. Né? Nem sempre tudo que a gente estuda em matemática tem uma aplicação. Mas digamos que uma prefeitura comprou um caminhão para recolher lixo. Né? Uma prefeitura do interior, numa cidade não muito grande, né? Não, Gravataí já é mais complicado, mas... e aí comprou um caminhão para recolher lixo e ela quer fazer um caminho que passe por todos os lugares sem passar 2 vezes no mesmo lugar. Então, é um problema que tem a ver com isso. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, como é que essas coisas funcionam, mas vejam, é uma teoria, a teoria de grafos é uma coisa bastante importante da matemática. Tem um problema aqui, eu vou ver se eu pulo agora aqui. Tá? E depois a gente pode bater algum papo também aí, para não ficar uma coisa muito... Mas eu queria falar de um outro problema. Tá?
esse é um outro problema matemático importante, né? O problema das 4 cores. Não sei se vocês já ouviram falar. Digamos que o professor de vocês deu um mapa do Brasil. Né? Você tem que pintar o mapa do Brasil. Claro, vocês já passaram da fase de pintar mapa do Brasil, né? Mas, digamos, lá em algum momento no colégio, o professor lá de geografia pediu para vocês pintarem o mapa do Brasil. Tá? E o que significa pintar o mapa do Brasil? Bom, que você vai... Estados que fazem fronteira, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vocês vão usar cores diferentes. Tá? Rio Grande do Sul e Paraná pode usar a mesma cor, né, porque não fazem fronteira. Né? E aí você vai pintar o mapa. A pergunta é, com quantas cores eu consigo pintar esse mapa? Sei lá. Se eu tiver lápis de cor de 4 cores diferentes, será que eu consigo pintar o mapa do Brasil? A gente fez esse problema quando a gente foi visitar a UBA, eu acho. Não lembro. E, se eu não me engano, é 4, mas eu não lembro direito. Mas a gente fez... A gente teve que resolver. Com 4 cores você consegue pintar, de fato, qualquer mapa. Né? Bom, mas isso é um problema que também tem a ver com teoria de grafos, só para vocês terem uma ideia. Coloração de grafos. Isso é uma coisa... Claro, tem muita matemática por trás. Né? Então, às vezes, você... entender para que serve isso é uma coisa um pouco mais sofisticada. Tá? Mas vejam que tipo de problema, às vezes, surgem e aparentemente não tem nada a ver com matemática, só que tem muita relação com matemática. Tá? Então, aqui até tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Aqui, ó, por exemplo, se você tiver aqui, ó, vejam, esse mapa aqui, né? Por exemplo, Bélgica... Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ver. Ó, aqui tem um mapa real até. Por exemplo, você tem aqui Luxemburgo, que é um principado pequeno lá na Europa. Você tem Bélgica, França e Alemanha que fazem fronteira. E a Alemanha também faz fronteira com Bélgica, e a Alemanha faz com França, a Bélgica faz... Ou seja, todos fazem fronteira entre si. Esse mapa aqui a gente precisa de 4 cores para pintar. Então, sempre que tiver, assim, digamos, um cara no meio e 3 na volta... Né, você vai precisar de 4 cores. Né? No Brasil, acho que tem um estado lá que acontece isso. Eu não me lembro se é o... Eu acho que o estado de Goiás. Se vocês pegarem o Goiás, na volta dele, acho que tem uma quantidade ímpar de estados. Né? Então, o mapa do Brasil você vai precisar de 4 cores. Tá? Por causa do estado de Goiás, lá porque ele está cercado, acho que por 5 estados. Tá? E... Inclusive, quando Tocantins ainda pertencia a Goiás, acho que tinha um problema parecido também. Então, a saída de Tocantins não mudou muita coisa. Bom, esse é um problema um pouco mais complicado, né? Uma outra coisa interessante, né? Isso aqui eu vou só falar sobre só uma coisa de curiosidade. Vocês acham que, por exemplo, olhar maneiras de colocar cadarço em tênis tem alguma coisa a ver com matemática? Agora tem. Vejam, tem um cara que estuda isso, né? Deixa eu... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Isso é mais curiosidade já, tá? Então... Opa. Deixa eu chegar aqui. Tem esse cara aqui, ó. O negócio dele que ele estuda é maneiras de você colocar cadarços nos calçados. Tá? E aí toda hora, né? Então aqui, ó. Tá? Então tem tudo que é uma coisa bem interessante que esse cara faz. Né? Na verdade, tudo surge, né, quando você quer ver, digamos, a maneira de colocar o cadarço usando o menor cadarço possível. Né? Então, como é que você teria que colocar esse cadarço nos tênis? Né? Então, é uma curiosidade interessante. Aqui eu ia falar para vocês, tem um site aqui que a gente pode, por exemplo, simular aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó.
digamos, 45 pessoas, qual a probabilidade de ter 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês? Tá? 45 pessoas dá 94%. Tá? 32 pessoas, por exemplo. 32 pessoas dá 75%. Tá? Então, a chance de dar coincidência aqui era bastante grande. Tá? E esse tipo de coisa, em geral, deixa as pessoas um pouco... porque isso contradiz um pouco, isso contradiz bastante a nossa intuição. Tá bom? Bom, eu poderia falar mais coisas, mas eu acho que eu queria ouvir um pouco vocês, depende se vocês querem fazer algumas perguntas, algumas questões aqui também. Tá? Ô, senhor. Oi. Eu queria saber qual a fórmula, qual o jeito que se usa para calcular esse negócio da probabilidade dos aniversários. Eu posso encaminhar para... Eu vou escrever aqui. Eu posso encaminhar para a Giovana, ela passa para vocês? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Assim, ó, na verdade, a gente quer saber qual é a probabilidade de 2 pessoas terem aniversário no mesmo dia e mês. O que a gente faz, na verdade, a gente calcula qual é a probabilidade de não haver coincidência. Tá? Então, você calcula a probabilidade contrária, aí você faz 1 menos isso. Né? Então, porque você calcula a probabilidade de não haver coincidências. Tá? Digamos que isso dê 0,2. Então, a probabilidade de dar coincidência é 0,8. Então, eu vou passar para a Giovana como fazer essa conta, ela pode passar para vocês. Tranquilo, obrigado. Mais perguntas, gente? E aí, curiosidades? Agora que todo mundo tem uma acalmada. Eu quero saber a resposta certa daquela questão dos caminhos. Não tem. Tá, eu vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu fazer isso. Vamos voltar para os caminhos. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo errado. Tem que compartilhar. PowerPoint. Assim, ó, aqui tem que ter um pouquinho de estratégia, né? E até falando um pouco sobre, nesse sentido que eu estou falando, matemática, raciocínio lógico, né? Vocês devem ter visto que não apareceu nenhum X aqui na minha palestra, né? Mas nem pensei em não botar X, né? Mas talvez apareça algum X numa alguma palavra aqui, mas a matemática é muito isso, a matemática é muito raciocínio lógico, então muitos problemas, às vezes, assim, que surgem, como, por exemplo, esse problema das pontes, né? E que dá origem à matemática. Então, é uma coisa assim... E na época também, né, muitas vezes tem coisas que são muito abstratas em matemática, as pessoas não têm nem ideia para que servem, né? E, de fato, muitas vezes não servem para nada, né? Mas, às vezes, as aplicações surgem depois. Eu até vou falar uma coisa em seguida sobre isso, tá? Mas vamos lá, o problema dos caminhos, né? Aqui, ó. Então, você tem 3 caminhos, em cada caminho tem uma placa, tá? E aqui tem uma palavra que diz muita coisa, ó. Uma das 3 placas diz a verdade. Somente uma das 3. Então, a pergunta é, qual é a placa que diz a verdade e qual é o caminho certo? Tá? Então, aqui tem que ter um pouquinho de estratégia, né? Você tem que... a estratégia boa aqui é você olhar para a afirmação da primeira placa. O caminho correto é este. Tá? Digamos que essa placa esteja falando a verdade. Se essa placa está falando a verdade, a placa no caminho 2 também está falando a verdade. Porque a placa no caminho 2 diz que o caminho 2 não é o caminho. Então, se a placa 1 está certa, a 2 também está. Mas só tem uma placa que diz a verdade. Então, a placa 1 está mentindo. Consequentemente, se
Se a 1 está mentindo, significa que a 1 não é correta. E é o que diz na placa 3. Então, a placa 3 é que está correta. E como só tem uma correta, a placa 2 está mentindo. Portanto, o caminho correto é a 2 e a 3 é a placa correta. Não sei se eu me fiz entender. Assim, ó, o Camille, é que a 1 anula 2 e a 2 anula 1. Entendeu? Entendi. Se a 1 tiver certo, a 2 está certo. Elas então se tá anulam, certo. Daí nesse sobra... sentido, tá certo. Então, o caminho certo é a 2 e a placa que diz a verdade é a 3. Isso. Eu ia botar um outro problema aí, mas às vezes dá muita confusão aí. Tá me ouvindo? Mas depois eu passo para a Giovana, de repente ela passa para você se ela achar conveniente. É um problema de lógica também, que um rapaz, na verdade, ele quer roubar um beijo de uma menina e aí ele faz uma brincadeira de lógica com ela. Mas eu vou passar para a Giovana, depois ela vê se... É mais curioso. Deixa eu ver se... Tá. Eu vou falar uma outra coisa. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, tá? Mas eu não vou ver aqui. Uma coisa que eu estava falando sobre coisas de matemática que às vezes não tem... Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu consigo achar esse problema de lógica. Do beijo vocês gostaram, né? Eu vou passar essa depois para você. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, tá? Vou tentar passar o... Só um pouquinho que eu vou... Já que vocês têm curiosidade, eu vou passar para vocês esse problema. Mas eu quero fazer antes um comentário, daí eu vou falar sobre esse problema de lógica aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Comentário de lógica. Números primos, vocês já estudaram números primos, né? Já estudaram números primos? Nós não estávamos... Sim. Os números primos, até, digamos... assim, ó, estudar números primos até, digamos, 40 e poucos anos atrás, era uma coisa puramente da matemática. Tudo bem, eles têm a sua importância na matemática, etc., mas os números primos não tinham nenhuma grande aplicação, né? Ou seja, para que servem números primos? Para que eu vou usar números primos? Para ir no supermercado? Não tinha aplicação. Só que, em 1978, surgiu um método de criptografia RSA. O que é criptografia? Criptografia envolve segurança, né? Então, por exemplo, você vai mandar um e-mail para alguém, você tem que ter minimamente segurança de que, bom, ninguém vai invadir o seu e-mail, ninguém vai invadir a sua conta bancária, né? E por aí vai, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma coisa muito importante, né, na questão, né, é a questão de segurança, né? Então a gente quer ter segurança, né? Se você está mandando WhatsApp para alguém, é você que está mandando e não o outro, né? Claro que a gente tem os hackers, tem as pessoas que invadem bancos, invadem um monte de coisa, mas muito do que se tem de hoje de segurança na passagem de informações, coisa e tal, envolve esse método chamado RSA, né? Esse RSA são
são os sobrenomes dos 3 matemáticos que criaram esse método. Então, é um método de criptografia que envolve números primos. Tá? Então, os números primos, nos últimos 40 anos, eles têm sido muito importantes por causa dessa questão de criptografia. Né? Criptografia que envolve segurança em comunicações digitais. Tá certo? Então, isso é uma coisa interessante. Tem muita coisa na matemática que não serve para nada. As pessoas dizem assim, tá, mas por que eles criam uma matemática que não serve para nada? Isso é muito comum, você criar coisas que não servem para nada, mas que lá pelas tantas têm alguma utilidade. A matemática é assim, muitas vezes dizem que o matemático não fica rico, né? Porque as invenções dele têm aplicação 200 anos depois, e aí ele já não está mais entre nós. Então, bom, deixa eu colocar aqui, então, Giovana, vou fazer a brincadeira. Eu acho que não vai dar problema, vamos lá. Problema de lógica, tá? Não sei se está... aparecer um pouco maior isso aqui. Mas acho que dá para enxergar. Põe um slide em modo de apresentação. Eu fica sei, o problema é que... É só bater 2 vezes na tela que aumenta. Como é que é? Pro celular só. Daí dá zoom. Não, é que eu quero... Pois é, que tem essas nossas carinhas aqui na frente. Como é que eu chego aqui na... É que lá embaixo, eu acho, tem um botãozinho lá, aquele bannerzinho de pé, lá embaixo, perto do zoom, ele bota a apresentação, eu acho. Eu sei. Esse aqui, talvez. Não, lá da esquerda. No lado Na do esquerda menos. embaixo. Na esquerda embaixo. Lá no lado do menos do zoom. Tu vai na barrinha do zoom, no lado esquerdo do menos, tem um desenho. Eu acho que é lá. Mas as carinhas tá para tirar. Tá. Já entendi. Isso. Aí, ó. Não, manda tendo aula, cara. Vai brincar. Ela já... Vocês entenderam o problema? Eu entendi já. Mais ou menos. O cara combinou ele combinou o seguinte, né? Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Vou fazer uma afirmação. Se o que eu falar for verdadeiro, tu me dá uma foto sua, né? Aí a guria disse sim, ok, beleza. Aí o cara disse, tá, mas se o que eu for falar for falso, tu não me dá foto de jeito nenhum, certo? Tudo bem, tá? Se for verdadeira, ela tem que dar foto. Se for falsa, ela não dá foto nem querendo, né? E aí o rapaz fez uma afirmação, a menina pensou um pouquinho e... Puxa, agora tinha que dar um beijo. Fala. A afirmação dele foi que ela não vai dar um beijo nele. Tu não vai me dar um beijo. Daí a afirmação estava errada. Ele não ganhou a foto e ganhou um beijo. Grande Nicolas, hein? Como é que é? A afirmação dele foi a seguinte, você não vai me dar um beijo. Daí a afirmação dele estava errada. Daí ele ganhou um beijo e não ganhou a foto. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que é essa afirmação aqui. E tu me complica também. Vai quase. É porque se falasse só que não ia dar um beijo, ela não daria um beijo e daria foto, tudo tranquilo. Não, ele vai dizer que não dá foto nem beijo, né? É que eu pensei que ela preferia dar um beijo do que dar uma foto, né? Não é uma questão de preferência, é uma questão de lógica. Ele complica também. Essa é uma brincadeira, né? Só uma brincadeira. É que assim, vejam essa afirmação. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Não dá foto nem beijo.
se ela for verdadeira, ela não pode ser verdadeira, porque se fosse verdadeira, ela teria que dar a foto. Então, ela é falsa. Se ela é falsa, então alguma coisa não está certo. Não vai dar foto ou não vai dar beijo. Então, vai ter que dar o beijo. É meio complicado, é um problema de lógica mais complicado. Tem um livro bem interessante que é chamado Enigma de Sherazade. Ali tem vários problemas de lógica e tem essas coisas parecidas aqui. Mas é isso. Eu fico... eu também não quero... Deixa eu finalizar aqui. Então, fico aberto a algumas perguntas. Não sei se a Giovana falou também que vocês queriam perguntar algumas coisas sobre cursos superiores e coisas assim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu saiba responder. Tá? Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Eu queria ver se tu sabe o que, tipo assim, a coisa mais difícil que se vê em contabilidade. A coisa que tem que se preocupar, que todo mundo reclama que é vista em contabilidade. Contabilidade não é a minha área, né? Minha área é matemática, né? Então eu não conheço muito bem o curso de contabilidade, né? Mas assim, eu diria que em termos de matemática, né, um curso de contabilidade não tem tantas disciplinas de matemática como, por exemplo, um curso de engenharia, né? Um curso até na área de exatas, né? Então, contabilidade em geral são cursos que são mais da área de ciências econômicas, né, administração. E esses cursos em geral não tem lá tanta matemática. Claro que a contabilidade tem algumas coisas relativamente complexas, né? Mas não é muito a minha área, não sei te responder muito bem isso. Mas, por exemplo, um curso superior de ciências contábeis, tu não vai ter muitas disciplinas de matemática. Isso eu posso dizer. Tá? Bem menos do que num curso de engenharia, você vai fazer um monte de disciplinas de matemática, de física, né? Porque são necessidades diferentes, né? Então, na contabilidade você precisa de matemática, mas é uma matemática um pouco diferente. Né? Certo. Na engenharia você precisa muito mais. Né? Tá? Acho que não consegui te ajudar muito, mas é mais ou menos isso. Né? Não, que a minha dúvida era que essas coisas de tipo inequação de 3º grau, se essas coisas que a gente vê na escola, se elas caem em contabilidade, se é visto na faculdade. Essa era mais minha dúvida, essas coisas que a gente vê de letra para lá, letra para cá, que a gente não gosta muito. Não, assim, num curso de contabilidade tu não vai ter tanta matemática mesmo, de fato. Então onde tu vai ver mais matemática? Num curso de matemática, num curso de física, num curso de engenharia, né? Nos cursos da área de computação tu vai ter menos do que num curso de engenharia, por exemplo, né? Mas vai ter também alguma coisa de matemática, né? Então, mas faz parte, né? Então. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro, pode ser de matemática, se eu conseguir responder. Claro, é com ênfase em matemática a minha pergunta. Sobre os cursos de engenharia, tu sabe me dizer, tipo, qual parte da matemática é mais aprofundada neles? Nos cursos de engenharia tu estuda cálculo, né? Então, cálculo cálculo é uma matemática que foi criada no século... Vejam, a gente estuda uma matemática de Newton, né? A gente está falando do século XVII, eu acho, XVIII, sei lá. E nas engenharias se estuda muito cálculo, então conceito de derivada, taxa de variação, integral, né, para cálculo de áreas e coisas desse gênero. O forte nos cursos de engenharia, que se estuda muito de matemática, é essa parte chamada cálculo. Tá? Então, mas cálculo, claro, aí depende um pouco o curso. Tem algumas engenharias que estudam mais essa parte de cálculo, mas também estuda outras coisas. Tem que estudar coisas de álgebra linear. Álgebra linear, de repente, para vocês entenderem um pouco, envolve alguma coisa como matrizes, essas coisas assim. Matrizes é uma coisa muito importante em matemática também. Para você jogar uma informação num computador, você tem que usar, num certo sentido, o raciocínio matricial. Tá? Vocês talvez já fizeram programação, vocês já viram que, de repente, na hora de inserir os dados, você tem que ter uma certa
lógica matricial, né? Então, engenharia usa bastante, cálculo é o forte, né? O nome que se dá a isso é cálculo, né? Derivada, integral, essas coisas aí. Perguntaram ali no chat. Desculpa aí. Perguntaram ali no chat, professor, se há alguma coisa sobre o Enem. O senhor sabe responder? Eu não sei, eu acho que o Enem acho que vai ser em janeiro, mas eu não sei muito sobre isso, não. O que vocês estão no terceiro ano, né? O que a gente vai ter problema vai ser nos ingressos aí, né? Para as universidades. As universidades privadas, né? Pelo menos a Unicinos está assim, eu acho que as outras também. A gente está com o calendário correto, né? A gente vai fechar o ano com um calendário normal, né? O vestibular de medicina, o ingresso vai ser via Enem ou via vestibular, né? E os outros vai ter um vestibular por agendamento, porque não tem como fazer um vestibular presencial, né? E a Unicinos está normal, digamos assim, nesse sentido, né? Mas o que eu vejo é que as federais estão atrasadas, né? Então, por exemplo, a URGS vai fechar o primeiro semestre esse ano só em dezembro. E o segundo semestre esse ano não sei quando vai ser. Então, não sei como é que vai ser o vestibular, como é que vai ser o ingresso lá. Mas em março a URGS não vai começar o semestre 2021/1, né? Porque ainda provavelmente vão estar atrasado. A Unicinos está em dia com isso, né? A gente, que nem vocês fizeram aí na escola, né? Bateu lá, meados de março, lá, a pandemia, foram para o remoto, né? Então, a escola provavelmente também não parou praticamente, né? Talvez parou 2, 3 dias, não sei. Sabe falar alguma Parou coisa uma sobre o semana. vestibular? Uma semana só. E o vestibular na Unicinos, sabe de alguma coisa? O que a Unicinos vai fazer é o seguinte, em virtude da pandemia, né, a Unicinos vai fazer um vestibular. A medicina vai ter 2 tipos de ingresso, né? Medicina é um curso muito concorrido, né? Então é difícil você fazer. Então a Unicinos vai ter o ingresso usando notas de Enem de anos passados, porque esse Enem agora desse ano vai ser acho que em janeiro e as notas vão sair sei lá quando. Então vai ser Enem e vai ter uma prova no dia 6 de dezembro, medicina. Os demais cursos, o ingresso, eu acho que pode usar a nota do Enem e também uma redação. Tá? Mas aí é remoto, porque não tem... medicina, como é muito concorrido, né, não tem como fazer provas remotas, né? E aí, inclusive, vai ser uma prova com questões de matemática e física, todas as matérias. Né? Os demais cursos, o aluno faz uma prova remota, né? Na verdade, é só uma redação remota. Tá? Porque mas não tem data ainda, né? Definida. Mas é na sequência, vai ser uma coisa meio... vai ser uma coisa contínua, né? Você pode... Não tem uma data específica. Vai abrir, aí você pode se inscrever, aí você tem que fazer uma redação, essa redação é corrigida e aí você é classificado ou não. Né? Uma aluna ali perguntou como funcionam as bolsas na Unicinos. Bom, alguém perguntou sobre USP. Eu não sei como é que funciona a USP. Inclusive, os vestibulares em São Paulo também tem um outro esquema lá chamado FUVEST, né, que é acho que uma fundação. Questão de bolsas. Bom, o que a gente tem? Né? Nós temos licenciaturas, por exemplo, licenciaturas têm 50% de desconto, né? Tomando como valor base engenharia, né? Então licenciaturas têm desconto. Né? Também a gente tem outras bolsas. Agora eu acho que não tem, mas tinha uma bolsa Loyola também na área na área de computação, tinha uma bolsa Loyola também nessa área. Tá? E o que a gente tem agora também, um pouco de novidade, mas eu acho que talvez muitos não se interessem por isso, né? A Unicinos tem alguma coisa também no EAD, né? O EAD também, e a gente procura fazer um EAD sério, né? A gente sabe que tem muito EAD por aí que às vezes é de baixa qualidade, né? Cursos baratos e de baixa qualidade. A gente procura fazer um EAD sério. Inclusive, a Unicinos vai ter alguns cursos de licenciatura em EAD. Já temos pedagogia, agora a gente vai ter matemática,
letras, história e filosofia, né? Além de outros cursos também na área de TI, também tem vários cursos no formato EAD, tá? E tem o presencial também. Nós temos um curso de matemática agora em EAD, que a gente está terminando assim, a formatação. Eu acho um curso muito... Sou suspeito para falar, mas eu acho um curso muito, muito bom, né? Muito bem pensado. Inclusive, a gente está colocando algumas coisas de ciência de dados no curso, né? Porque essa é uma área, assim, né, que é uma área também bastante importante hoje, né? A área de ciência de dados, né? Então, alia, por exemplo, a questão de estatística, a questão de computação, né? Esse é um profissional muito requisitado hoje no mercado, né? Tem muitos dados hoje sobre várias coisas e esses dados precisam ser tratados, precisam ser analisados. Então, isso é uma coisa, né? É um profissional importante. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: você tem que seguir uma área, uma coisa que você gosta, né? Às vezes não adianta também querer seguir por uma área que você vai ganhar mais dinheiro, mas acho que tem que seguir uma área que você mais tem afinidade, não muitas vezes ir atrás do que quem está pagando mais, alguma coisa assim. Acho que cada um tem que seguir a sua vocação, né? É o que eu falo para eles, né? Tem que fazer o que gosta, né? Não adianta correr atrás, ir atrás de dinheiro e não trabalhar com o que gosta, porque não está certo também. Professor, eu tenho duas perguntas. Uma de matemática. Eu vi na grade do meu curso que eu quero fazer que tem um negócio chamado matemática discreta. Eu queria saber se, né, tu pode resumir o que é isso. E a outra coisa não tem muito a ver com matemática, mas se tu não fizesse matemática, que curso tu teria feito? Eu? Está perguntando para mim? Olha, se eu contar... Tá, primeiro eu vou falar da matemática discreta. Tá? Matemática discreta é uma área super importante na matemática. Tá? E ela, onde você estuda, por exemplo, coisas de problemas de contagem, né? Essas coisas de análise combinatória que você estuda aí, né? Teoria de grafos é matemática discreta, tá? E inclusive, assim, eu posso até te indicar um livro de matemática discreta. Então, coisas de contagem, teoria de grafos, né? Essas coisas de análise combinatória, né? Coisas que envolvem números primos, né? A matemática discreta estuda esse tipo de coisa. Tá? Então, até posso, se tu quiser, né? Eu posso te indicar um livro de matemática discreta. Aí tu vai ver o que tem de matemática discreta. É uma área realmente bastante ampla e importante. Tá? E assim, eu até vi pessoas falando de humanas ali, né? Tem coisas de matemática que são importantes nas humanas. Por exemplo, se você é um cara das humanas e manja de estatística, você é o cara das humanas, né? Eu acho que é importante isso também. Porque a gente precisa saber ler, né, dados e coisas do gênero. Tá? Então, matemática discreta, eu vou fazer o seguinte: eu vou te indicar um livro, tá? E depois, se você quiser, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo também, tá? rogerios@ensinos.br. E vou deixar também meu contato telefônico, se quiser me mandar um WhatsApp, eu posso te indicar um livro. Tem um livro desse cara aqui, Kenneth Rosen. O nome do livro, ele foi escrito em inglês, né? O Kenneth Rosen, é um livro do MIT, e ele foi traduzido para português. Matemática Discreta é o nome do livro. É o livro que eu mais gosto. Os livros que eu tenho é o que eu mais gosto. E depois eu posso, se tu quiser, eu posso te passar esse livro aí. Tu pode dar uma olhada. Eu mando mensagem depois. Tá. Olha, quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha muita informação. A informação que vocês têm nem se compara, né? Eu cheguei para fazer a inscrição e eu achei que inscrever para o vestibular era se inscrever para uma prova e depois tu decidia o que fazia, né? Nem sabia que tinha que escolher o curso antes, para vocês terem uma ideia do nível de informação que eu tinha, né? Aí eu cheguei lá, daí tinha um caderno lá do vestibular, lá quais são os cursos. Foram aparecendo os cursos. Matemática é uma coisa que eu sempre tinha facilidade.
e acabei me inscrevendo em matemática. Estatística também me chamou a atenção, né? Mas vejam o nível de informação que eu tinha, né? Eu nem sabia que inscrever para o vestibular tinha que escolher o curso, né? Imagina, é um negócio, fico até com vergonha de falar isso, mas e vocês têm, né? Vocês hoje estão vocês estão com o colégio informando vocês já há muito tempo como é que as coisas funcionam, vocês já têm ideia de cursos. Claro que eu acho que vocês têm um outro problema, talvez um pouco diferente do meu, que hoje vocês têm uma quantidade de cursos muito grande, e aí a pessoa meio que se perde, né? Por exemplo, engenharias na Unicinos tem 15, 16 cursos de engenharia, né? E aí que engenharia tu vai fazer, né? Na área de saúde tem um monte, na área de TI tem um monte de curso, né? Tem EAD, tem presencial, tem híbrido, né, tem várias opções, aí a pessoa meio que se perde, né? Quer dizer, vocês têm as informações, mas o problema é que são muitos cursos e tem cursos que são muito parecidos, e aí o que faz? Né? E, às vezes a opção é você escolher um curso e você ver se você gosta ou não. É difícil você saber de antemão se você vai gostar de determinado curso, né? Você entra num curso e não gostou, bom, paciência, né? Troca, né? Eu acho que faz parte também, às vezes, fazer isso, né? A vida também faz parte, né? Nem sempre o primeiro emprego é o emprego que a gente vai ficar para sempre, né? Então, acho que curso também é isso. Às vezes a gente tem que experimentar alguma coisa, né? É difícil, né? Você tem muitas opções, né? Mais perguntas? Dúvidas? Ali, ó, se a Unicinos oferece algum curso de extensão para alunos de ensino médio voltado para matemática, algum projeto? Bom, a Unicinos vai ter algumas coisas agora no Conecta, em novembro, vai ter alguns eventos no Conecta, tá? Aí vocês até podem me mandar um e-mail, eu posso, de repente, passar as informações de datas, vai ter algumas... Eu vou falar alguma coisa também, mas eu não sei se para vocês vai valer muito a pena, porque provavelmente eu vou falar muitas coisas que eu falei hoje com vocês. Mas... E também fico à disposição, né? Se alguém quiser eu posso mandar algumas outras coisas aí também, de curiosidades de matemática, se vocês quiserem. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Mas vai ter um evento agora, vai ter um Conecta virtual aí da Unicinos, com várias coisas que vocês podem fazer. Eu acho que até é interessante, porque daí vocês já podem ver o que cada curso faz, tem conversa com o coordenador também, e aí vocês podem perguntar, né? O que eu vou estudar no tal curso? O que eu vou estudar em ciências contábeis aí, né? Tem muita matemática? Vou fugir da matemática? Não. Nunca tem como fugir da matemática para eles. Que nem a gente, até nos humanos. É interessante, porque tem alguns alunos, alguns cursos que tem só na Unicinos, né? Que nem o meu filho, o curso que ele quer tem só na Unicinos. Qual é o curso? Como é que é o nome? Segurança de dados. Segurança da informação. Segurança da informação. Uhum. Só tem na Unicinos. É um curso da área de TI, né? Tem muitos cursos na área de TI. Às vezes o aluno... É difícil, às vezes, tomar essa decisão, né? Tem ciência da computação, segurança da informação, né? Análise de sistemas, né? Tem muitos cursos com nomes parecidos, né? Acho que tem sistemas de internet, tem muita coisa, né? Então, como eu falei há pouco, né? Vocês têm as informações, mas as informações são muitas, né? Tem muitas opções. Então, engenharias, então, e aí fica difícil tomar decisão. Mas é isso, não sei se alguém... Bom, assim, ó, Giovana, vocês têm aqui o meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, podem me mandar sem problema nenhum, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem. Se algum aluno tiver alguma dúvida, qualquer coisa aí de matemática, pode me perguntar no WhatsApp, eu respondo sem problema nenhum. Beleza, senhor. Então, agradecemos a presença. Mais alguma dúvida? Só uma coisinha, tá? Não vou pedir para resolver os exercícios que a Giovana deu para vocês, tá? Nada de pedir. Como é que resolve aquela equação do segundo grau? Não, pode pedir, dependendo, pode pedir também, mas é brincadeira. Tá bom? Então tá, pessoal, foi muito... Eu até fiquei surpreendido com o nível de participação, né, tanto qualitativamente como quantitativamente, tá? Eu achei que
não ia funcionar tão bem como funcionou essa nossa conversa. Tá? E, bom, estou à disposição, né? Quem sabe ano que vem, de repente, vou na escola aí, a gente faz uma coisa, mas acho que funcionou, né? Deu certo. Mas presencial é melhor, né? Dá para... Não, eu até ia fazer uma outra brincadeira que eu ia fazer com porcos e galinhas, coisa e tal. Talvez até podia ter feito hoje. Mas aí eu faço uma encenação lá, o pessoal fica dando umas risadas, né? Então, muito obrigada, professor Rogério. Foi muito bom, né? Obrigada pela participação dos alunos também. Né? Vamos... Valeu. Fala, Amanda, te cortei. Valeu. Mas alguém quer perguntar mais alguma coisa para encerrarmos? Não? Vamos orar, Tá bom. então, para encerrar. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Oi, valeu, senhor. Tá. Vamos orar, então, para a gente encerrar nosso momento. Sim. Querido Senhor, te agradecemos por esse momento, pela presença do professor Rogério, pelos alunos, por estarmos aqui aprendendo um pouco mais e crescendo nessa área tão importante que é a matemática. Te pedimos para que seja conosco no restante deste dia. Te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, professor. Então, que possamos nos rever mais vezes e que possa ser presencialmente, né? Sim. Então, beijo! Tchau. Tchau. Irmão, vai dar um tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.